ask of a man like me? A better world than has ever been seen. Did you think that lay at the end of Crusade? Durante milênios, o solo sagrado do Oriente Médio foi banhado de sangue. Nessa terra, as cicatrizes deixadas pelas batalhas entre as três maiores religiões do mundo mancharam o solo. Mas a maior ferida foi infligida pela guerra entre cristãos e muçulmanos, que nasceu no final do século XI e durou 200 anos. Estava em jogo uma estreita faixa de terra de poucas centenas de quilômetros, que continha um prêmio de valor incalculável: Jerusalém. Ufa, ainda bem que encontrei-o, nobre Valentino. O que te passa, lacaio? Sabe aquela terra que ouvíamos falar frequentemente quando a gente era criança? Sim. A Palestina? Sim, ó nobre Valentino, essa mesma. Bem, na tarde de ontem, o Papa Urbano II convocou o exército para a retomada da Palestina, uma terra que há muito tempo estava sob o domínio dos povos muçulmanos. O Papa alegou que, por ser uma terra onde Cristo nasceu, deveria pertencer ao cristianismo, à igreja, a Deus, não para esses mouros. Por isso que essa missão foi entregue a você, nobre Valentino. A mim? Mas eu sou incapaz de enfrentar uma guerra como essa. Há muito tempo que eu venho me preparando, mas mesmo assim ainda não me acho capaz. Um homem de verdade que era suficiente de enfrentar essa guerra já morreu há 3 anos. Ele era o meu médico. Sei que todo dia luto para defender os interesses do rei e ter a minha proteção e proteger a igreja e defender seus direitos. Mas mesmo assim, me chamando Valentino, eu não me acho capaz, bravo,
e valente o suficiente para enfrentar uma guerra de tamanho porte. Somente se Deus estiver no comando. Ele sim. Aí é bem possível que eu vença essa guerra. É, mas ele confia em você. Ele sabe que você foi enviado de Deus para defender o nosso povo. Eis o motivo que eu te entrego a Excalibur. Realizarei a missão com honra e glória. Bem, eu ainda não acredito que eu fui escolhido para essa guerra. Eu ainda não estou preparado. Mas afinal de contas eu não estou em escolha. Eu dependo de uma proteção e tenho que honrar a minha palavra, a minha pátria. Mas eu fico pensando, em uma guerra ninguém não sai ganhando, todos saem perdendo, porque há mortes, derramamentos de sangue e famílias são aniquiladas. E quem é que vai ganhar com isso? Provavelmente os grandes comerciantes, eles sim, que vivem da venda de armas e de alimentos para sustentar os soldados. E a igreja? Bem, pelo que conheço, o Papa Urbano II deve ter interesses não só nas terras onde Cristo viveu, aquela região de Jerusalém, mas também algo que envolva o poder, domínio, dinheiro. Porque é através disso que a igreja se sustenta. E a mim? Se eu morrer, bem, ele me assegurou que eu vou ter a minha morada no céu, a minha indulgência. Mas caso contrário, vou viver para sempre escravo de ter uma proteção? Não mesmo. Não sei mais o que fazer, a não ser me preparar para esse exército, para essa grande guerra, e confiar em Deus, deixar com que Ele tome conta do caminho. Durante muitos anos, assim como toda guerra,
essa não foi diferente das outras. Soldados, nobres, crianças, mendigos, todos saqueados, aniquilados, e um vencedor aparentemente contradito. As cruzadas foram muito além do que planejaram. Cerca de milhões de soldados foram mortos ao todo. Essa batalha parecia quase interminável. Cruzados em desvantagens e grandes comerciantes em benefício, com a venda de armas, mantimentos para a guerra e especiarias, onde comercializavam por toda a Europa. Em novembro de 1095, na cidade de Chermont, na França, o Papa Urbano II decreta a Primeira Cruzada, liderada pelo Duque Godofredo Timoleão. Urbano II não visava apenas o domínio das terras onde Cristo viveu. Ele pretendia fortalecer seu papado, obter mais poder, colocar Roma no centro político do mundo, obter uma autoridade em toda a Europa, acreditando que conseguiria isso à custas de um outro governante. Impedir os cavaleiros de praticar brutalidade contra a Igreja Ocidental. Em pleno a esse contexto, pensamos: será essa o clímax do cristianismo ou uma busca desenfreada pela salvação da alma? Eis que um momento, cristãos de todo o mundo acreditavam que os fins dos tempos estavam chegando. Ou apenas pretendia uma indulgência, uma morada no céu. Cadê o Maicon? Não chega, hein? Tá atrasado já. Tava com ele, irmão. Cheguei. Ah, tá aí, né? Foi mal. Eu tava pensando que aqui vocês vão a gente falar sobre as cruzadas na sede histórica. Cruzados? O que é cruzados? As cruzadas foram simples, foram apenas expedições militares com o intuito de libertar a Terra Santa. Isso é, né, Matheus? Aqueles lugares onde Jesus viveu e que há muito tempo estava sob o domínio dos povos muçulmanos. No primeiro momento, as cruzadas foram meio seguidas. Os soldados conseguiram paralisar a pressão muçulmana, que estava em terras bizantinas, e conseguiram conquistar Jerusalém. Exatamente, como na primeira cruzada, foi muito importante porque a França conseguiu invadir a Terra Santa, só que passou pouco tempo e depois foi posto para fora. Teve a terceira, que foi muito importante, que foi todos os nobres, que antigamente só iam mendigos. Teve a quarta, que foi dos reis, que também não deu. Aí com isso a igreja ficou pensando em quem mandar, porque assim mandou os reis, mandou os nobres e não deu jeito, mandou as crianças, porque as crianças são pessoas sem pecados, pessoas santas, mas mesmo assim não deu. Aí ao todo foram 10 cruzadas, sendo 8 oficiais e 2 não oficiais, correto? Tá certo, mas tipo assim, tem que falar também que eles receberam esse nome de cruzados. Cruzados eram aqueles que iam pra guerra, os cruzados. Por causa da igreja de Roma, que ela disse que quem fosse assim ia ganhar uma indulgência, ou seja, tem um lugar pra morar no céu. Ei, se os cruzados foram os grandes perdedores da expansão cristã, então quer dizer que os ganhadores foram os comerciantes? Foram, porque os comerciantes, eles foram quem venderam armamentos para a guerra, venderam alimentos para manter os soldados alimentados e ganharam novas rotas comerciais na Europa, rotas que ninguém tinha ainda. Então vai dar certo mesmo, assim, a gente ficar sempre se ouvindo. Agora assim, vamos passar as tarefas para todo mundo. Vocês vão em casa, vocês fazem umas pesquisas, aí amanhã a gente fala. Ver como é que Tá faz. certo. Filmar logo agora então, né? Aí depois a gente fez. Então beleza. Amanhã vocês estão calma, vamos assistir pra ver como é que ficou. Eita, que sonho. Até parece que foi realidade. Bora, menino, vai lá pro colégio. Pera ainda, mãe. Com a Jair. Com a Thalia. Com o Matheus. Ai. Com o Fabrício. E comigo. Ai.
o jornal de hoje, bem. Vamos ver qual é a dica de filme, sei lá. Ué, alguém tá me mandando mensagem essa hora? Aceita história? Aceita história. Tem aceita história pra hoje sobre as cruzadas. E agora, o que eu vou fazer? Eu ainda não fiz nada.